SageDVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira. Oi para você que está ouvindo o SageDVcast. Semana passada tivemos a nossa estreia e quem comandou o podcast foi a Atena, nossa redatora. Hoje a conversa é comigo, Aline Pereira, Customer Marketing do SageDV. Fica comigo então que esse podcast traz um assunto super especial. Bom, como eu falei, na semana passada a Atena conversou sobre o Dia do Cliente com uma de nossas clientes, a Luessa de Simas Santos, do escritório Gouveia dos Reis Advogados. Hoje, nossa conversa se relaciona com o assunto da semana passada. A gente vai falar sobre o Dia do Consumidor. Quem está comigo para debater esse tema é o Rafael Brasil e a Geisilene Caldas. Muito obrigada pela participação no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Oi Aline, oi Geisilene, sempre uma grande alegria estar aqui com vocês e a todos que nos acompanham aí do SageDV, para mim é sempre uma grande honra. Então, para mim também é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né, que fez aniversário nesse mês de setembro, e vamos seguir aí para ver se a gente consegue esclarecer pelo menos um pouquinho para as pessoas, né, que não são da área, para poder conseguir entender um pouquinho sobre o direito do consumidor. Sim, muito legal. Bom, então vamos contextualizar um pouco antes de começar essa conversa, né? O direito do consumidor é a área responsável pela regulamentação das relações de consumo. No Brasil, nós temos inclusive um conjunto de regras sobre o direito do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas até onde eu sei, a Lei de Direito do Consumidor foi promulgada em setembro de 1990 no Brasil, certo? Exatamente. E aí, por isso, setembro é considerado o mês do consumidor. Então, eu queria entender um pouquinho do aspecto jurídico. Como que se percebeu essa necessidade de uma lei, um código, para defender o consumidor? Vou tentar não fazer esforço histórico aqui, mas falar brevemente. Essa preocupação com a relação consumerista, ela já é bem antiga, digamos assim, né? Lá nos remete aos anos de 2800 a.C. até, com textos do Código de Hammurabi. Então, assim, a Constituição do nosso país ainda não existia a questão do consumidor, mas leis esparsas já traziam esse tipo tentava pelo menos trazer esse tipo de regulamentação. A exemplo de 1938, com o Decreto-Lei 869, né, do qual tratava de crime contra a economia popular. Depois, em 43, tivemos a Lei de Usura, né, a qual muitos atribuem ser característica de inauguração do direito consumerista no Brasil. Em 62, tivemos vigorando a Lei 4.137, conhecida como Lei de Repressão do Poder Econômico. Depois essa lei que repressão do poder econômico, ela trouxe um grande ganho para todos, que foi o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas em 88, que no artigo 5º, a gente teve de fato que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, no inciso 32. E depois, o doutor pode acrescentar, doutor Rafael, que é em 1990 que nós temos o CDC tal qual nós conhecemos. A Geisilene falou muito bem até do que a nossa Constituição Federal prevê sobre o direito do consumidor. No artigo 170 da Constituição, o artigo 170, que ele fala sobre a nossa ordem econômica na Constituição do Brasil. E um dos deveres e um dos pilares da ordem econômica brasileira é justamente a defesa do direito do consumidor. E como também a Geisilene muito bem disse, até então a gente tinha, sim, leis de proteção e defesa ao consumidor, mas essa legislação era uma legislação esparsa, ou seja, né, a gente tinha um pouquinho de cada lei em cada momento falando sobre o direito do consumidor. Então se achou por bem fazer um compilado dessa legislação já existente e fazer uma revisão sobre o que já tínhamos sobre direito do consumidor, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é um código elaborado por doutrinadores, ou seja, o
nosso código é um código extremamente sofisticado, extremamente avançado, até porque ele pegou o que há de melhor nas referências a nível mundial. Então, sei lá, quem que fala bem sobre vícios e defeitos? São os doutrinadores da França. Então vamos atrás desses doutrinadores, vamos pegar esse embasamento teórico deles. Então o nosso Código de Defesa, eu posso falar com muita segurança e propriedade que ele é um dos, se não for o melhor código consumerista do mundo. Então realmente é algo que a gente tem muito a comemorar nesses 30 anos de CDC. É claro que ele tem muito a avançar e a gente vai falar também sobre aspectos de melhoria que ao longo do nosso bate-papo, mas sem dúvidas é um código que merece muito do nosso respeito. Sim, e é uma lei que afeta todos os cidadãos brasileiros. Por que vocês acham que as pessoas não se interessam ou não conhecem tanto sobre esse código? Assim, ao meu ver, as pessoas costumam... o meu entendimento é o seguinte, que as pessoas veem a busca por direitos, elas confundem busca de direito com burocracia e demora, né? E aí parte da população conhece só aquela situação básica mesmo de assistência técnica, vamos dizer assim, né? Aí ela adquire um produto, se o valor desse produto for mais elevado, a exemplo assim de um refrigerador ou de um televisor desses de última geração, aí se apresenta defeito esse produto, ela vai tentar normalizar esse funcionamento desse produto e vai buscar ali uma assistência técnica, vai ser direcionada para um saque de uma empresa, e se não conseguir resolver, aí sim ela vai pensar em PROCON ou num juizado especial, se for o caso. Mas normalmente a pessoa pensa, vai dar trabalho, prefiro não conhecer, e hoje, como a gente tem essa facilidade de compra, assim, né? O meu entendimento, pela internet, seja produtos de bens duráveis ou não duráveis, as pessoas acabam, por essa facilidade, descartando aquilo que dá defeito, sem se preocupar muito de ir atrás de um ressarcimento ou de resolver um problema e adquirindo outro, né? Até porque as coisas hoje não foram feitas para durar como eram feitas antigamente, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho. O interessante, Aline, Geisilene, é que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele coloca inclusive como um direito do consumidor o conhecimento sobre o código, né? E um dos direitos dele é a educação ao consumo. E a gente não vê nenhuma prática de educação para o consumidor nesse sentido, né? Uma coisa que eu já cansei de observar, e eu tenho certeza que vocês também, e aqueles que nos ouvem nesse podcast também, já observaram, é que quando a gente vai num shopping, ou quando a gente vai em alguma loja, quando a gente se direciona até o caixa, sempre tem ali o exemplar do CDC, né? E na maioria das vezes, esse exemplar do CDC, ele tá até lacrado, ou seja, as pessoas, elas sequer manuseiam o Código de Defesa do Consumidor justamente por desconhecimento da lei, né? E embora seja obrigatório que os estabelecimentos tenham esse exemplar do CDC, uma reflexão que eu faço é de que vale ter um exemplar do CDC se o consumidor, se o cidadão não vai conseguir manusear, né? Vamos imaginar que ele se encontra ali numa situação de lesão a algum direito. Ele vai argumentar e vai pegar ali o CDC e vai falar, não, porque aqui no artigo 42 está falando, ele não sabe manusear, né? Até uma crítica que eu faço e até já fiz diretamente ao superintendente do PROCON aqui do estado de Goiás, estado onde eu resido, é que já passou da hora, e aí fica até uma dica, quem sabe pro SAGE, a gente pode tentar desenvolver isso em conjunto, mas a gente precisa, de fato, comunicar com o consumidor, e sabendo que nós temos consumidores em todas as camadas da sociedade, inclusive as mais baixas possíveis, e essas pessoas, elas às vezes não conseguem nem ler, né? E por que não existe, por exemplo, um CDC ilustrado, para que de fato o consumidor e a consumidora eles entendam seus direitos, né? Então esse tipo de prática a gente vê que ainda é muito problemática, e a gente sabe que as leis brasileiras, elas são feitas para os cidadãos, mas os cidadãos não conseguem interpretar essa legislação, né? O CDC, por incrível que pareça, ele ainda é uma lei fácil de se interpretar, é uma lei de fácil leitura, em comparação com tantas outras que nós temos por aí, mas ainda assim,
a gente padece pelo desconhecimento da lei. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, no Justiça em Números do CNJ de 2018, apurou-se que nós tínhamos em todo o país, em todos os tribunais, em todas as instâncias, mais de 4 milhões de ações judiciais em andamento, só de direito do consumidor. 4 milhões de demandas consumeristas. E aí a gente faz essa reflexão aqui, né? Embora a gente tenha um CDC tão avançado, e eu diria até um dos melhores do mundo, a gente ainda tem uma enxurrada de ações judiciais. Do meu ponto de vista, isso se dá por 2 motivos. Primeiro, porque tanto consumidor quanto fornecedor desconhecem a lei. E o segundo, e aí eu tenho certeza que muitos advogados e advogadas ouvirão o nosso podcast, e aí, Geisilene, é uma obrigação moral nossa enquanto advocacia a gente lutar por uma sociedade melhor. Cabe ao advogado e advogada conscientizar a sociedade dos seus direitos e, inclusive, acabar com essa história de judicialização à torta e direita, né? Muitas pessoas só querem entrar com uma ação contra uma grande empresa, contra um grande fornecedor, pela ilusão, pela expectativa de se conseguir aí uma indenização por danos morais. A gente precisa acabar com isso, a gente precisa evoluir, tanto consumidor quanto fornecedor, a sociedade em geral brasileira precisa evoluir para a gente, de fato, avançar em termos de direito do consumidor. E sobre isso que você falou, das ações judiciais, quais as maiores demandas que chegam para os advogados e advogadas em relação ao direito do consumidor? Olha, eu tenho certeza que dentre essas mais de 4 milhões apuradas aí que o Rafael acabou de dizer, estão dentre elas, comumente, né, diversas ações de reclamações diversas com telefonia, TV a cabo e inscrição indevida do nome e serviço de proteção ao crédito. Tá? Judicialização, o que mais se vê, sim, comumente, são esses casos. Exatamente. A gente vive no nosso país, infelizmente, no contexto dos grandes fornecedores que eles optam por lesar o consumidor, porque faça uma conta rápida comigo, né? Se o seu banco, ele desconta indevidamente lá da sua conta bancária 10 centavos, a maioria de nós sequer vai perceber, né? E ele pode fazer isso com 50 milhões de correntistas, 80 milhões de correntistas, sei lá, e 10 centavos vezes 80 milhões, a gente chega numa quantia razoável, né? E desse infinito número de pessoas, quantas pessoas de fato vão reclamar o seu direito? Pouquíssimas. Então a gente tem uma prática comum dos grandes fornecedores, que é de lesar de modo doloso, de modo premeditado, porque eles percebem lucro, eles têm lucro com essas práticas, infelizmente. E como a própria Geisilene falou, os campeões de reclamação no Brasil ainda são as operadoras de telefonia, os grandes bancos, né? Aí, então a gente até pode fazer um paralelo que aqueles que detêm, de certo modo, um monopólio no mercado, eles acabam se beneficiando porque, enfim, não existe uma concorrência, onde não há concorrência ou uma concorrência justa, né? O consumidor não tem muito direito de escolha, então ele não pode se revoltar contra uma telefonia e ir para outra, porque vai estar ruim do mesmo jeito, né? Vamos ser sinceros. Quem nunca de nós passou raiva com telefonia, que atire a primeira pedra, né? Mas os campeões de reclamação são esses, né? Operadoras de telefone e bancos, especialmente descontos indevidos, problemas contratuais e negativação, a inscrição indevida, que se eu pudesse fazer um chute aqui, eu diria que é o que mais tem, sobretudo nos juizados especiais cíveis, né? O nosso país é campeão em negativação indevida. Os bancos, eles negativam indevidamente os clientes, fazem cobranças indevidas a esses clientes, justamente porque uma parcela significativa por uma questão de honra ao nome, vai acabar pagando essa dívida sem mesmo contestar a origem daquela dívida, se é devida, se é indevida, se existe ou não, até porque a gente vai falar disso, imagino eu, mais pra frente, mas grande parte da população brasileira também é desorganizada financeiramente, então às vezes o cliente pode imaginar que ele fez ali um compromisso financeiro, fez ali um contrato e ele nem lembra daquele contrato, né? É mais um boleto que chega para o consumidor pagar. Ele
ele vai pagar, obviamente, esse boleto com medo de uma negativação indevida, porque isso vai impedir que esse consumidor, essa consumidora tenha acesso ali ao crédito no mercado, e ele acaba então sendo vítima de um evento danoso ali numa relação de consumo, e isso tem abarrotado muito os nossos tribunais brasileiros. Vocês acham que agora, com a aprovação da LGPD e, né, ela entrando em vigor, esse cenário pode mudar e pode, de alguma forma, entrar nos direitos do consumidor essa lei, essa questão, e ter mais reclamações acerca disso e mais judicialização? Bom, o ideal é que a judicialização diminua, né? Eu sou do time do Rafael, e eu acredito que é uma responsabilidade, sim, social até do advogado buscar essa diminuição. Mas todo mundo tem interesse de proteger dados, né, gente? Mas aí quando a gente fala, igual nós vamos falar mais adiante, daqueles termos de aceite, uma série de situações que vem pra gente, às vezes a gente só clica no aceito e o cuidado acaba se esvaindo para outro lado, porque a gente quer clicar no aceito logo e resolver a situação com o aplicativo, seja com o que for, com a compra que vai fazer. Mas, enfim, eu acredito que a preocupação com dados é uma preocupação legítima, e que ao meu ver, pode até vir a ajudar. Se não for for escambar tudo para o lado da judicialização, pode ser positivo, sim, para o direito de uma forma geral, né? E para o direito do consumidor da mesma forma. Proteção aos dados, ela, querendo ou não, como os dados eles são do consumidor, fazem parte desse universo de direitos que devem ser resguardados e protegidos justamente para o elo mais frágil dessa relação, que é o consumidor, né? Eu posso falar por mim, todo mês eu recebo uma fatura no meu e-mail, e esse boleto é uma fraude, né? Que se parece muito com um boleto verdadeiro da minha operadora de internet aqui na minha casa, aqui na minha residência. Todo mês eu recebo. E aí eu pergunto, como que esse estelionatário, como que esse fraudador teve acesso aos meus dados? A gente sabe, e infelizmente é muito comum a gente se deparar com situações de venda de pacotes de dados de clientes, né? Venda aí de 300 mil dados, 500 mil dados, dados de 1 milhão de clientes por aí, e a gente não tem qualquer proteção desses dados. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei muito necessária para o nosso país. A LGPD não é uma lei, muitas pessoas confundem um pouco esse aspecto, porque a LGPD não é uma lei que versa exclusivamente sobre direitos digitais. Ela versa sobre dados. Acontece que, hoje em dia, ninguém mais guarda os seus dados nas fichinhas. Vocês lembram de locadora, né? Na época que não existia Netflix por aí, você ia na locadora locar um filme, e aí tinha aquelas fichas, né? E a pessoa ia olhando pelas fichas até pegar ali no seu nome e anotava ali a fita que você estava locando, né? Hoje a gente não tem mais essa realidade de fichas. Hoje todos os nossos dados, a grande maioria dos dados, é virtualizada. Então acaba que a gente traça esse paralelo. Só que o advento da LGPD, na minha visão, também traz, Aline, Gesilene, todos os nossos ouvintes, um grande problema, que é a implementação disso na prática, né? Porque, sejamos verdadeiros, ninguém entendeu ainda a LGPD, ninguém sabe o que é esse monstro dessa lei da LGPD, como se aplica isso na prática nas empresas. Então esse é um grande problema que a gente vai ter. Novamente, a gente entra numa seara onde a população, o cidadão brasileiro, ele por desconhecimento da lei padece. E aí a gente traz de novo essa reflexão. A lei ela é feita para quem? Para o cidadão. E se o cidadão ele desconhece a lei, essa lei não vai ter eficácia alguma, né? Sobre desconhecimento da lei, quais são as maiores dúvidas que os clientes chegam até vocês sobre os direitos deles, né? Os direitos do consumidor? Olha, sim, vou falar assim, o que é mais comum, né? Assim, se é obrigada a pagar a garantia estendida, aquela que a loja oferece, sempre tem, não, mas você tem que pagar aqui que você vai ter mais X meses a mais.
e é por isso e por aquilo. Aí a pessoa fica sempre naquela dúvida, achando que é uma obrigação aquilo, porque pelo desconhecimento, exatamente pelo desconhecimento que nós já falamos anteriormente, da lei, de estar lá o Código de Defesa do Consumidor naquela famosa loja de departamentos ou de que vende eletrodomésticos, ainda lacrado, que ninguém nem tirou do plástico ainda, a pessoa não sabe que ela... Se ela não sabe, na realidade não sabe, se ela tem obrigação ou não de contratar aquilo. Já chegou para mim também dúvidas, são dúvidas que parecem simples, mas tem a sua carga de complexidade, é porque a pessoa realmente desconhece. Se o estacionamento privado realmente é obrigado a guardar o veículo dele, ou se realmente não se responsabiliza, como se vê em todos os estabelecimentos privados que guardam veículo, né? Não nos responsabilizamos, sempre tem aquela plaquinha, quem nunca passou por uma plaquinha daquela, né? E uma outra situação entra em contato com o saque da empresa, acredita o consumidor que ele ainda tem garantia sobre aquele produto, né? E aí o fornecedor do produto simplesmente diz que a garantia se expirou e a pessoa acaba adquirindo novas peças, tendo despesas que ele não deveria ter, né? Então as dúvidas geralmente param sobre isso. Quem é obrigado a ser responsável pela guarda? Num caso de garantia, como é que fica essa situação de aquisição de novas peças, reposição, é por conta de quem? Então, basicamente, esse tipo de situação. Uma outra situação, né, Geisilene, é pelo conhecimento equivocado da lei. A gente falou do desconhecimento. E algumas pessoas, elas têm um conhecimento deturpado e acabam criando alguns mitos, né? Como, por exemplo, o caso do prazo de devolução de 7 dias, né? Esse também está no top 5 aí dos direitos desconhecidos pelo consumidor, né? Aqueles que conhecem minimamente de CDC, eles imaginam que eles têm um prazo de arrependimento de 7 dias para qualquer compra efetuada, inclusive em estabelecimentos físicos, né? E aí eles realmente armam um circo ali naquela loja física, porque eles têm direito a devolver aquele produto. Mas não, a gente sabe que o prazo de arrependimento ele é concedido apenas para compras feitas, né, fora do estabelecimento comercial. E a história disso é até interessante, e eu faço até uma crítica a esse prazo de arrependimento, porque antigamente era muito comum que as pessoas comprassem, inclusive quando não tínhamos a internet difundida como temos hoje, né? Era muito comum que as pessoas comprassem produtos por telefone. Vejam só, pela televisão, viam um produto na televisão e adquiriam, né? Ou aquela dona de casa que adquiria ali uma coletânea da Barça, porque um vendedor passava de porta em porta e oferecia ali aquela coletânea, e ela acabava comprando ali por impulso, e a grande verdade é essa. Daí veio a origem desse prazo de arrependimento. Agora, hoje, com o advento e o acesso que nós temos à internet, ninguém compra um produto sem antes ver pelo menos uns 2 ou 3 reviews no YouTube e um unboxing e faz uma pesquisa comparada. Então eu digo que hoje é muito mais crível, né, a gente pensar nesse prazo de arrependimento na loja física, porque às vezes a pessoa compra ali o produto sem conhecê-lo adequadamente, do que pela internet, porque hoje pela internet as pessoas elas conseguem descobrir com bastante profundidade sobre as características ali daquele produto ou de um serviço que eles estejam adquirindo. Mas essa é uma um dos grandes direitos que, pelo desconhecimento ou pelo conhecimento equivocado, as pessoas também me questionam bastante. Geisilene, e você falou ali anteriormente sobre expirar o prazo, né, da garantia de algum produto. Alguma empresa pode fazer isso de uma forma ilegal, falar que expirou e não ter expirado? E quais as punições que as empresas podem ter por, de repente, desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor? O desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, ele está elencado ali nos artigos 55 e 56 do CDC, né? Por essa ou por qualquer outra razão, tem vários graus ali de punição, vamos dizer assim, né? E que vai desde a multa, né, até apreensão e inutilização de produtos, cassação de registro junto a órgãos competentes, proibição de fabricar determinado produto, cassação de licença do estabelecimento comercial,
né? Ou uma interdição temporária ou parcial desse estabelecimento. E os artigos 55 e 56 elenca várias outras. Rafael, pode tomar aí a voz agora para você e fazer a complementação aí, por favor. Não, eu acredito que é bem dentro disso que você falou, viu? E nessas relações, né, nas vedações que nós temos constantemente dos direitos dos consumidores, né, a gente pode dizer que esses grandes fornecedores, eles sofrem sanções administrativas e muitas vezes pesadas. Aqui no estado de Goiás, mais recentemente, nós tivemos alguns casos emblemáticos aqui, inclusive contra a Uber. Olha só, nós tivemos um caso onde o Procon aqui de Goiás, ele deu uma multa na casa de mais de R$1 milhão, porque o motorista, ele se recusou a levar um passageiro que era pessoa com deficiência, né, um PCD. E aí o Procon, ele impôs essa multa à Uber, né? Também tivemos multa aqui no Procon Goiás para a Enel, né, que vinha prestando um serviço muito ruim na entrega do serviço, né, de energia elétrica aqui no estado de Goiás, também sofreu uma dura punição. Então os órgãos administrativos, especialmente o Procon, eles estão cada vez mais atuantes em defesa do consumidor, mas além disso nós também podemos citar algumas sanções até mesmo de ordem penal, a depender daquela lesão. Alguns estados brasileiros já têm delegacias especializadas. Aqui no estado de Goiás nós temos a Delegacia do Consumidor, que apura, né, a ocorrência de crimes na relação de consumo, e isso pode até dar cadeia, né? Além de multas pesadas, da cadeia. E do aspecto judicial da coisa, nós também temos aí a imposição e aplicação não só de danos morais para o consumidor, mas às vezes até de um dano coletivo, quando toda a sociedade é vítima ali de um equívoco, de uma má prestação de um serviço, ou quando a sociedade ela é exposta a algum produto nocivo, algum serviço nocivo para os consumidores. Entendi. E falando um pouquinho da minha área, né, como que o marketing e a publicidade podem desrespeitar a lei, o Código do Consumidor? A publicidade, ela desrespeita quando ela não é clara, objetiva, né? E, por vezes, incorre no que nós chamamos de propaganda enganosa, e essa propaganda pode vir a causar, sim, um risco à segurança e à saúde do consumidor, exatamente pela falta de informação clara, porque a saúde, a segurança e a informação são direitos do consumidor elencados no Código de Defesa do Consumidor, né? E o marketing, da mesma forma, ele, se for muito apelativo e visivelmente desproporcional, causa também, de uma certa forma, algum dano, até porque o marketing e a publicidade e o marketing, ela atinge uma gama de pessoas, assim, que a gente não pode nem quantificar, né? Dependendo da maneira, do tipo de mídia para onde ela vem, são mídias sociais, se é veículos de televisão. Então, são pessoas de todo tipo. O Código de Defesa do Consumidor também é para atender pessoas de todo tipo. Mas é óbvio que o poder da publicidade e do marketing chega muito mais fácil às pessoas do que o folhear o código lá para entender os seus direitos, né? A gente tem no nosso Código de Defesa do Consumidor duas modalidades diferentes, né, de propagandas que são vedadas: a propaganda enganosa e a propaganda abusiva. A propaganda enganosa é justamente aquela que leva o consumidor a erro em relação a algum produto ou serviço, seja por alguma das qualidades daquele produto, né? Aquele celular que a foto da câmera frontal não é tão boa assim, ou quando eventualmente há também um equívoco na veiculação da oferta. Por exemplo, em relação à entrega. A gente está agora, nesse momento, vivendo um verdadeiro sufoco em relação às entregas, porque a gente está no momento de pandemia, os Correios, vira e mexe, eles fazem aí greves, né? E a gente acaba sendo prejudicado por isso. E o fornecedor, ele é responsável, inclusive,
pelo prazo de entrega que ele oferta, né? Isso faz parte ali daquele conjunto de práticas que são vedadas quando a gente fala de propaganda enganosa. A propaganda abusiva é aquela propaganda que explora o medo, a crença, e a gente, no meio de uma pandemia, é muito fácil de explorar a crença de uma pessoa, sobretudo daqueles que são fragilizados, né? O idoso, a idosa, aquela pessoa com deficiência, uma criança. Então, até mesmo aquela propaganda animada que tem um bonequinho ali, que se movimenta, mas que, na verdade, ele não tem vida própria, né? A criança não sabe disso. E isso se enquadra também como uma propaganda abusiva. E agora, a Geisilene falou muito bem, nós estamos cada vez mais introjetados numa realidade digital, né? Não é virtual, porque ela é completamente real, né? E muitas pessoas, sobretudo grandes influenciadores digitais, não têm ainda a compreensão de que um public post também é uma publicidade. E o próprio CONAR, né, já concedeu algumas multas e pediu a retirada daquela publicação que estava sendo veiculada, justamente porque aquela publicação no Instagram de uma blogueira, por exemplo, sobre um produto, um cosmético, não fazia referência clara de que se tratava de uma propaganda, de um public post, né? Um post patrocinado. E isso também se enquadra, vejam só, o avanço do nosso CDC, né? Isso também se enquadra como propaganda enganosa ou como propaganda abusiva, a depender do contexto. E o CONAR, ele também está cada vez mais de olho nessas propagandas. A gente teve um caso emblemático, por exemplo, da Bruna Marquezine, que fez propaganda de bebida alcoólica no Instagram dela, e o CONAR pediu para que aquela propaganda fosse retirada do ar, porque ela não deixava claro de que se tratava de uma propaganda e porque a Bruna Marquezine também tinha cara de menininha, parecia até que era menor de idade, e o CONAR entendeu que aquela propaganda fazia uma alusão, né, ao consumo de bebida alcoólica para menores de idade. Então, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né, o CONAR, ele é um grande órgão que zela pelos direitos do consumidor, né? E ele sempre vem observando essas práticas abusivas aí da propaganda enganosa, propaganda abusiva, para tentar coibir esse tipo de prática dos grandes veiculadores de publicidade. Aquelas letras pequenas na publicidade, elas podem ser consideradas propaganda enganosa ou abusiva? E pode dar algum tipo de punição? O que pode acontecer? Então, em 2008, setembro também de 2008, no dia 22 de setembro de 2008, houve uma alteração exatamente no parágrafo 3º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que fala dessas, que é nulo de pleno direito, né? E o que acontece? A Lei 11.785, ela veio determinar exatamente o quê? Que os contratos, principalmente esses na modalidade de adesão, que eles sejam redigidos de maneira clara e em termos claros, né, vamos dizer assim, sem muitos termos robustos, né, muitos termos robustos que as pessoas não vão entender, aquelas coisas robustas demais, palavras indecifráveis, né, para as pessoas comuns. E o mais importante é que a letra tivesse, no mínimo, o tamanho 12. Por quê? Porque quando você coloca uma letra muito pequena num contrato, fatalmente o consumidor vai estar aceitando sanções, né? Ou até renunciando, aceita sanções contra ele, que vai prejudicar ele assim que ele assinar, né? Ou ele acaba abrindo mão de direitos que ele nem sabe que estava abrindo mão desses direitos. Exatamente por quê? Porque ele não pôde identificar aquelas letrinhas lá, como dizia antigamente, né? Falava lá, minha avó dizia, as letras miúdas, né? Que as pessoas colocam assim no senso comum. Então é isso, é uma forma de desrespeito, sim, e tamanho 12 é o mínimo para que as pessoas tenham aquela compreensão, né? Do que está escrito.
Exatamente. Toda vez que a gente se encontra num contexto onde em uma cláusula, em um contrato, em algum termo, há ali uma diminuição, uma redução dos direitos do aderente, né, daquele contrato, que em todas as vezes vai ser justamente o consumidor, essas cláusulas elas devem vir em destaque. E a gente percebe muito isso até mesmo hoje em dia nas relações imobiliárias, né? Cláusulas que colocam uma obrigação a mais para o consumidor, para o comprador, ou que retiram algum direito que era garantido, como, por exemplo, nos contratos imobiliários, cláusulas arbitrárias, né? Que falam que aquele contrato, se tiver algum problema, ele tem que ser resolvido não no Poder Judiciário, mas numa corte arbitral. Vejam só, né? A gente tem na nossa Constituição dizendo que é livre o acesso ao Poder Judiciário, inafastabilidade do Poder Judiciário. Isso é um princípio nosso, né? E aí em um contrato a gente tem uma cláusula dizendo que aquele contrato ele vai ser resolvido caso tenha ali alguma divergência, ele obrigatoriamente será resolvido, será discutido em uma corte arbitral e não no Poder Judiciário. Obviamente, uma redução ali do direito do consumidor, do comprador, do aderente ali daquele contrato. Esse tipo de cláusula, que é uma cláusula ainda mais gravosa, ela deve vir em destaque especial, negritada, com o campo, para que o consumidor, a consumidora, assine ali naquele campo que está ciente daquela cláusula imposta, justamente para que ele não tenha o desconhecimento daquilo que está sendo ofertado. Quem nunca de nós, ao instalar um software, ao baixar um aplicativo no celular, foi logo dando aceite ali, né, naquelas condições de uso do aplicativo, e agora com o LGPD em vigor, a gente pode observar até que algumas redes sociais, quando você entrou na rede social, depois da vigência ali da LGPD, apareceu um aviso pedindo para rever os termos, né, as condições de uso daquele site. E esse é um cuidado que os fornecedores estão tendo cada vez mais. Eu sou viciado em jogo de videogame, eu gosto muito de jogar. Outro dia eu fui instalar um jogo no meu videogame e esse jogo tinha 34 páginas de termo para eu ler, e aí você pensa, né, não, vai lá logo no final e dá o aceite. Não dava, né? Ele só liberava a próxima página quando você rolava toda a página anterior, dava o aceite em cada página, tudo isso como uma forma também de obrigar o consumidor a ler aqueles encargos, a aceitar aquelas imposições feitas naqueles termos e condições impostas. Mas ainda nós temos, em pleno 2020, fornecedores que usam dessa prática, né, de publicidade enganosa, de colocar, como a Geisilene falou, a letrinha miúda ali na oferta daquela propaganda, daquela publicidade, e muitos consumidores ainda caem nesse equívoco. Então, sempre é válido reforçar que a informação, inclusive isso decorre do próprio CDC, ela sempre tem que ser clara para o consumidor, de modo que ele consiga interpretar de maneira fácil, de maneira imediata, instantânea e sem margem para uma dupla interpretação. E aí eu volto no que eu falei lá no começo, né? Em relação ao nosso CDC ilustrado, por que não a gente ter condições de uso, termos de uso ilustrados para aquelas pessoas que não conseguem interpretar facilmente os textos, né? Daí a gente depende exclusivamente da boa-fé dos nossos fornecedores. Sim. Sobre isso dos termos de uso, inclusive, esses dias eu estava discutindo com um amigo e ele falou, mas aí se você não aceita os termos, se você não quer ler os termos e você não aceita, você não consegue usar, né? E, bom, você falou, né, desse jogo que tem uma maneira de fazer a pessoa ler, né, de alguma forma, mas tem algum tipo de obrigatoriedade que as empresas a partir de agora tenham que utilizar, e o que pode acontecer também em casos de pessoas que não leem esses termos, né? E acontece algum desrespeito em relação a ela, e ela quer recorrer à justiça, e aí ela aceitou os termos, o que pode ser feito nesse sentido? Então, eu estava lendo que pelo menos de 100%, pelo menos 90% ou mais por cento de pessoas em várias idades simplesmente clicam no aceite, né? Porque,
como quem diz, né? Quem nunca, né? Vai lá direto no aceite para resolver logo o assunto. É óbvio que essa questão do dado e da privacidade é uma preocupação mais do que nunca. Tá aí a LGPD que não deixa a gente mentir, né? Que é prova disso. Mas, por vezes, é como o Rafael já trouxe. As letras dos termos também... Hoje não. Agora, depois da entrada em vigor da lei, eles ainda estão colocando uma letra mais acessível, né? Eu não tive oportunidade de usar nenhum ainda para saber, mas, pelo que o Rafael está dizendo, sim. Por vezes, mas as letras eram pequenas, utilizava termos de difícil acesso para o consumidor, ele vai... Não, mas o que é isso? Não sei o que é essa palavra. Aí a pessoa já deixa de lado ali, né? E outras vezes, é como o Rafael trouxe agora. São tantas páginas, é um conjunto de textos, né, de parágrafos tão grande que se você for fazer uma alusão, é como se você estivesse lendo um pequeno livro de romance. Então, na hora que você está ali para baixar um aplicativo, seja para um videogame ou para qualquer coisa, um termo de aceito, você não vai querer ficar lendo aquilo tudo, você quer jogar, você não quer ler como se fosse um pequeno livro de romance, todos aqueles termos, né? E aí a pessoa acaba ficando com preguiça e vai lá e dá o aceite. Mas o que acontece? Deu o aceite e aí dentro daqueles aceites ali tem alguma coisa que vai prejudicar, né? Algum termo ali, alguma escrita que vai prejudicar a pessoa. Existe, obviamente, eu faço uma alusão, o doutor Rafael pode até dar uma incrementada, se for o caso. Eu vejo como se fosse uma espécie de contrato de adesão, esses termos, né? Porque tá ali, você não tem como negociar. Não é negociável. Ah, mas eu não concordo com o inciso 2 do parágrafo 1º. Não, você não tem como questionar, é ler e aceitar. Então, se é como se fosse um contrato de alusão, alusão ao contrato de adesão, então... Artigo 51 do CDC. Se tem cláusulas ali que vá prejudicar diretamente o consumidor, a pessoa que está dando aquele aceite, pode-se discutir, sim, a nulidade dessa cláusula de pleno direito. Exatamente. Querendo ou não, como o consumidor é a parte mais vulnerável naquela relação de consumo, o fornecedor ele tem que usar todas as formas possíveis e imagináveis para obrigar o consumidor de ler. O brasileiro tem um grave problema, infelizmente, de interpretação textual. O brasileiro não sabe ler, não sabe interpretar. E é óbvio que quanto mais clara for a informação para aquele consumidor, melhor será, inclusive para o fornecedor, que amanhã ou depois, se encontrar em uma ação judicial contra aquele fornecedor ou contra aquele consumidor, ele terá todos os elementos do mundo para poder dizer, olha, esse consumidor estava ciente sobre as condições que foram impostas, esse consumidor ele deu o clique aqui no site, ele deu o aceite, eu obriguei ele a ler todos os termos, todas as condições. É claro que, como nós falamos anteriormente, né, aquelas cláusulas, e como a Gislene bem falou, isso é um contrato de adesão, e o contrato de adesão, ele por si só, ele já se define como um contrato onde a parte não tem opção de escolha de nenhuma das cláusulas dispostas. Mas esse contrato de adesão, ele não pode ter uma cláusula que contenha algum direito, que não contém algum direito ou que suprima algum direito do consumidor, porque senão aquela cláusula, pelo próprio CDC, ela se torna nula. Então, embora a gente tenha falado lá atrás, né, que cada dia mais as demandas judiciais aumentam, o fornecedor também começou a perceber que ele gasta muito dinheiro com isso. E por isso ele tem criado mecanismos dos mais diversos possíveis para fazer com que o consumidor entenda aquelas cláusulas impostas, para que depois isso não venha a ser motivo de uma demanda judicial. Entendi. Rafael, você tinha falado antes sobre as compras por impulso, né? Entrando agora um pouco nesse assunto. Quanto à lei do superendividamento, o Brasil tem um grande número de pessoas endividadas, né? Então, a minha primeira pergunta sobre esse assunto é: qual a diferença entre superendividamento e endividamento? O endividado é aquela pessoa que tem uma dívida, uma conta a pagar, né? Estima-se que hoje no Brasil nós tenhamos aproximadamente 62 milhões de pessoas endividadas, a grande maioria com cartão de crédito. Logo em seguida nós temos um percentual também significativo com carnês, crédito pessoal, cheque especial e, por último, crédito consignado. Mas essas pessoas que são endividadas, elas
conseguem se organizar para poder saldar, para poder honrar aquelas dívidas, aqueles compromissos firmados. Então, não é uma situação extrema, não é uma situação calamitosa. Já o superendividado é aquele que, ainda que ele tenha ali os ganhos mensais dele, esses ganhos eles não são suficientes para pagar aquelas dívidas e garantir ao consumidor um mínimo existencial, ou seja, ele não consegue pagar as dívidas dele mais, né? Se a gente fosse fazer aqui um paralelo com as empresas, é como se fosse aquela empresa que pediu falência, que entrou num processo de recuperação judicial, né? E nós temos um número muito significativo também de superendividados. Estima-se que desses 62 milhões de inadimplentes, aproximadamente 30% desses endividados, desses inadimplentes, não conseguirão mais honrar com as suas dívidas. Sobretudo em um momento de pandemia, né? Para vocês terem ideia, no mês de abril, apenas no mês de abril, nós tivemos mais de 91 milhão de brasileiros e brasileiras que não conseguiram pagar ali pelo menos uma conta, um compromisso que eles tinham que saldar ali durante o mês. Sobre essa questão da pandemia, então, já que você citou, eu estava lendo que uma pesquisa, né, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mesmo com a diminuição de renda, o brasileiro aumentou em quase 42% as suas dívidas. Quais os impactos da lei do superendividamento, então, nessa situação que a gente está vivendo agora, de crise econômica, e o que prevê essa lei? A gente tem um projeto de lei, que é o PL 3515, é um projeto de lei que ele já está tramitando há um bom tempo e ele se encontra hoje no plenário para votação pela 20ª vez. Vejam só a morosidade também do nosso poder legislativo, né, no nosso Congresso Nacional. Esse projeto de lei, o PL 3515, ele quer modificar o nosso Código de Defesa do Consumidor para poder criar um novo capítulo no CDC que fale especificamente do superendividado. E esse projeto de lei, essa previsão de alteração ao nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem como pilar a inclusão do superendividado no radar do CDC, para poder dizer o seguinte: primeiro, que esse superendividado, que a população brasileira, que o consumidor, de um modo geral, ele precisa entender, ele precisa se educar para o consumo, né? A gente não pode criticar, a gente não pode condenar de modo algum o consumo. Consumir é um ato de cidadania. Imaginem só se algum de vocês, algum dos que nos ouvem aqui pelo podcast, deixasse de consumir. É impossível, mas o nosso consumo ele tem que ser saudável, né? E a gente sabe que as nossas práticas consumeristas, elas estão cada vez mais desenfreadas. E qual que é o grande problema disso? O principal problema é que a população ela não tem controle nenhum das suas finanças, a população ela não sabe fazer conta básica de matemática, né? É muito comum a gente estar aí no supermercado e aí aparece lá aquele homem com microfone falando de uma mega promoção e você pode comprar essa televisão por apenas 24 parcelas de R$ 199 através do cartão do supermercado X, né? E aí, se você pega para fazer a conta, essa televisão, se você fosse pagar à vista, ela sairia, sei lá, por R$ 1.500, né? E aí o consumidor, ele não faz essa conta. Ele pensa assim, uai, R$ 199 cabe no meu orçamento. Eu vou comprar essa televisão, né? Então, esse capítulo do superendividamento, ele vem para trazer para o consumidor a educação ao consumo, a educação financeira, inclusive nas bases da nossa educação básica do Brasil. A gente precisa incluir educação financeira na nossa grade curricular das escolas brasileiras, começando das crianças, para que as próximas gerações elas tenham mais consciência no consumo e também no gasto. E na outra ponta, aqueles que já estão super endividados, aqueles que não conseguem mais honrar com as suas dívidas, esse projeto de lei que altera o CDC, ele faz uma espécie de recuperação judicial para a pessoa física,
né? É como se fosse uma concordata que a gente não tem muita prática, né, Gisilene, no Brasil. A gente existe, tem essa figura, mas a gente nunca viu funcionar. Então, ele quer reinserir esse consumidor na sociedade de consumo, garantindo um crédito, mas um crédito saudável, um crédito adequado para o consumidor, para a consumidora, para que ele volte a consumir, para que ele volte a exercer esse ato de cidadania que é de consumo, né? E isso não é bom só para o consumidor, isso é importante também para o fornecedor. Existem estudos que dizem que as famílias, se recuperadas, essas famílias endividadas e superendividadas, elas podem injetar na economia brasileira até 555 bilhões de reais. Vejam só, imaginem no meio de uma crise financeira como nós estamos vivendo, talvez mais grave até do que a crise financeira de 1929, uma crise nunca antes experimentada na nossa sociedade, especialmente a sociedade atual. O que significaria uma injeção de mais de 500 bilhões de reais no mercado de consumo? Só que isso tem que se dar de forma saudável. Então a ideia é reinserir aos poucos esse consumidor, fornecer a esse superendividado, a esse endividado, condições sadias para pagamento dessas dívidas que ele tem, para que ele volte a consumir de uma maneira inteligente, de uma maneira consciente. Gisilene, quer complementar? Não, só 2 pontinhos. Falou muito bem o Rafael, e só uma situação, né? Porque para quem nos ouve, para entender, não estamos aqui expondo que o endividado ou o superendividado é uma pessoa que faz aquilo de maneira com a intenção, né, de lesar quem está fornecendo a ela um serviço e não pagar. Não é isso, é a pessoa de boa fé, é a pessoa física, porém leiga, né, que não faz aquela conta a longo prazo. Porque tudo que você vai fazer na vida tem que ter aquela planilhazinha que você tem que somar, é um ano. A sua despesa você soma vezes 12, não é só esse mês, o mês que vem, no outro tá bom, cabe no meu orçamento. Então é a pessoa de boa fé, só que ela perde aquele controle, é quase uma questão patológica, né? E aí você entender aquela cultura de consumo do consumidor, porque consumir é inerente à nossa existência, né? À existência humana. Você consome todo dia, toda hora você está consumindo alguma coisa, só que tem que ter só essa consciência de saber, né, uma forma de educar. E esse PL 3515, tá desde 2015 aí, né, tomou um novo número, um novo ano, ele visa também, além dessa situação de ser uma espécie de recuperação judicial, como o Rafael falou, para a pessoa física, ele visa uma forma também de ajudar a desafogar, né, o judiciário e promover essa segurança jurídica nas relações de consumo. Eu acredito que passando, existindo e vigorando, nós vamos ter sucesso sim nesse pós-pandemia, né? Que a hora que acabar, que ainda não acabou, nós ainda estamos vivendo ela. Vocês tinham falado também, né, anteriormente, sobre negativação indevida e inadimplência. Como que a gente pode evitar esses casos? Como que as empresas podem também trabalhar de alguma maneira para que os clientes não fiquem super endividados? E o que fazer nesses casos de negativação indevida? Eu estava vendo aqui em Santa Catarina, estava lendo, não vou me recordar agora o município. Apesar de que aqui são só 200 e poucos municípios, eu não vou me lembrar. Venho de Minas, que são quase 1000, mas aqui eu não vou lembrar o nome desse município. Mas, enfim, aqui em Santa Catarina tem uns determinados municípios que tem aquele controle, né? Que são poucos habitantes. Você pode começar pequeno, tudo na vida a gente começa assim, pequena, vai para o médio, depois vai para o grande. Então, dá para pensar em fazer, pelo menos, né? Que a gente vai melhorando. O que eles fazem? Eles fazem um controle da capacidade de pagamento através da informatização, eles fazem um controle da capacidade de pagamento das pessoas que recorrem ao crédito. Mas isso acontece o quê? Com pequenas e médias empresas daquele município. Porque é óbvio que o risco do negócio para essas pequenas e médias empresas é muito maior do que para uma grande rede, né? De varejo, ou seja, do que for. Então, eles têm esse controle. E apesar de ter esse, vamos dizer assim, né? Não é nenhum ataque, essa prática da mídia, né, de consumo, você precisa disso. Eu vi recentemente a publicidade de um carro, já começa com eu quero, eu preciso. Então você já sabe que você já está ali, né, envolto naquela situação. Apesar de ter muito essa coisa para o consumo, eles fazem também um trabalho
bacana de recuperar o crédito das pessoas envolvidas com esses, seja o carnezinho, né, seja o que for. Então, a empresa pequena e médio porte do município tem esse controlezinho de dizer para as pessoas, né, olha aqui, isso aqui para você, a pessoa pode achar que aquilo cabe no orçamento dela, mas de uma forma educada eles conseguiram mostrar que nem tanto. Então eles têm um controle ali, então nós não vamos falar de superendividamentos ou superendividados nessa dada região. Mas é uma coisa que a gente não vê de maneira assim, comum, né? Acredito eu. E como diz aquela música, né? A lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Os grandes fornecedores, os médios fornecedores, os pequenos fornecedores, eles sabem o que fazer para evitar esse consumo desenfreado e colocar no mercado práticas de consumo sustentável. Inclusive o próprio consumidor, ele também sabe o que fazer para que ele consuma de modo mais sustentável. Mas a grande verdade é que o consumidor também gosta. O consumidor gosta, né, dessa prática consumista. Ulrich Beck, que é um grande pensador alemão, ele escritor de obras muito importantes, né, sobre sociedade do consumo, e ele fala que a gente vive justamente essa sociedade do consumo onde a pessoa ela tá depressiva e para poder sair desse estado de depressão ela precisa consumir, né? E a gente consome ali, é quase um prazer orgástico naquele consumo desenfreado que a gente tem, né? Então a grande verdade é que a comunidade, o consumidor, ele também gosta dessas práticas, ele também gosta de consumir. A gente precisa introjetar, e aqui vai uma mudança de pensamento para toda a sociedade, consumidor e fornecedor, para que todos nós vivamos práticas de consumo sustentáveis, né? E quando a gente fala de consumo sustentável, eu não quero aqui ser eco-chato, né? Eu não quero aqui falar de que o mundo está acabando e a gente precisa economizar as nossas reservas naturais. Mas essa é a grande verdade, o mundo está acabando e a gente vai consumir cada vez mais. E o que nós vamos deixar para as próximas gerações? Será que nós vamos ter reserva para os próximos 100 anos, né? Se nós temos esse dever cívico e esse direito cívico de consumir, aqueles que nos sucederão também têm esse direito do consumo, né? Como eu falei, o consumo ele é um ato de cidadania. Então, para que ele continue existindo, é necessário que consumidor e fornecedor adotem práticas mais saudáveis. É necessário que que a consumidora entenda que ele não precisa comprar aquele produto a todo custo, né? Só porque o vizinho trocou de carro, ele tem que trocar de carro. Para que isso, né? Agora na pandemia a gente tem percebido cada vez mais, né, Geisilene e Aline, que a gente tinha um estilo de vida que é inútil, que às vezes a gente não precisa nem de ter um carro. Eu tô trabalhando nesse exato momento mais em home office do que no meu escritório, eu passo mais tempo em casa do que na rua, então assim, será que eu preciso ter um carro, né? Ou será que eu posso contratar ali um serviço de locação de veículo quando eu precisar usar? Então são reflexões que nós precisamos ter. E na outra ponta, o fornecedor, ele precisa parar com práticas de obsolescência programada, de a qualquer custo, né, ter que lançar um novo produto porque aquele anterior já ficou obsoleto e já não é mais tão legal assim, e esse novo tem novas funcionalidades, né? Poxa vida, por que você não coloca logo essas novas funcionalidades no celular anterior, já que você detinha essa patente há no mínimo 4 ou 5 anos, né? Essa tecnologia já existia e agora você está querendo colocar isso num novo aparelho celular? Então, assim, essas práticas é que nos levarão para o abismo. A lição nós já sabemos de cor, só que a gente precisa aprender. Sim, sim. Bom, muito legal tudo que vocês falaram. Eu gostei muito, principalmente desse final. Eu gosto muito de moda, eu sou então um pouco adepta da onda do slow fashion, né? Da gente consumir menos, né? Continuar se vestindo, mas em menor escala, a gente não precisa, né, de tanta coisa. Então, gostei muito do podcast. Ele vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, Rafael e Geisilene. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Também agradeço muito a oportunidade, foi um prazer. Quinzenalmente estaremos por aqui trazendo diversos conteúdos jurídicos para vocês, advogados e advogadas do Brasil. Consideramos que o nosso trabalho aqui no SageDV pode auxiliar muito no trabalho de vocês, e esse podcast também tem esse objetivo. Fiquem atentos e até mais. SageDV Cast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira.